Galo vem da Argentina classificado e esse jogo tem três análises possíveis. A primeira análise, a classificação. A segunda análise, o próximo jogo contra o Cruzeiro. E a terceira análise, o futebol praticado para o restante da temporada. Vamos lá, vamos começar primeiro analisando essa classificação lá na Argentina. A gente sabe que jogar na Argentina é muito difícil, os times lá da Argentina têm uma catimba muito forte, porém a partida de hoje foi uma partida atípica. O Atlético não sofreu tanto, o Atlético não foi aquele Atlético assim, com bolas na trave, não foi um Atlético que sofreu tanto no decorrer da partida. O time do Godoy Cruz também não chegou muito, é uma equipe muito fraca, tecnicamente falando, porém é uma equipe que é argentina e a gente sabe que eles têm todo o potencial de catimbar, de fazer um gol. E o Atlético poderia ter sido desclassificado caso aquele pênalti tivesse sido marcado de fato e caso tivesse sido convertido em gol. E graças a Deus não foi convertido, nem foi anulado, né, na verdade, ali o pênalti que não foi. Eu escutei os comentários aí, mas bateu primeiro no jogador do Atlético e depois foi a mão. Depois o Natanael faz aquele gol em uma ótima partida do Natanael, uma ótima partida também do Alexander. O Coelho jogou muito também. Agora, um jogador que a torcida pega muito no pé, que é o Júnior Santos, para mim ele está no mesmo patamar que o Rony. E a torcida não critica o Rony. Inclusive o Rony é titular, coisa que o Júnior Santos não é. Mas se você comparar o futebol praticado e dentro de campo, os dois exercem hoje o mesmo papel dentro do Atlético. Uma classificação muito boa e essa é a análise da classificação. Agora a análise falando do Cruzeiro, que é a próxima partida do Atlético em Copas, né? Na verdade vai ser na Copa do Brasil. Se a gente analisar o jogo de hoje, que era, né, a última oportunidade real de você treinar alguma jogada ensaiada, de você tentar fazer um coletivo, apresentar um futebol melhor, esse objetivo não foi concluído na partida de hoje. O Atlético não apresentou nada de novo e mais uma vez fez uma partida ruim no primeiro tempo, o segundo tempo melhorou, mas fato é que é o seguinte, o Atlético vai precisar de muito mais do que esse futebol apresentado hoje para classificar contra o Cruzeiro, que é uma equipe que tem uma qualidade maior, é uma equipe que, apesar dos últimos resultados negativos, a equipe do Cruzeiro ela vem apresentando um futebol um pouco mais constante no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então o Atlético, além de decidir no Mineirão, é claro que é o nosso salão de festas, mas a gente sabe que vai ter 60 mil torcedores cruzeirenses empurrando a equipe do Cruzeiro rumo a tentar vencer o Atlético, coisa que ele não faz há muito tempo. Então o Atlético do Cuca vai ter que apresentar mais futebol do que apresentou nas duas partidas contra o Godoy Cruz e do que apresentou nas duas partidas contra a equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo também não foram partidas boas e o Atlético passou na sorte. E agora a gente vai falar da terceira análise possível em cima dessa mesma partida, a análise do desenrolar da temporada. O Cuca tem hoje 8 meses de trabalho e são 8 meses de um trabalho ruim. O trabalho do Cuca, apesar de ir avançando nas Copas, o trabalho do Cuca não é um trabalho muito bom. O Cuca, que tem 8 meses, conforme eu disse, são 8 meses de um trabalho inexistente dentro das 4 linhas. É lógico, o Atlético faz um gol, faz dois e fecha a casinha e é isso. O Atlético hoje não tem uma triangulação, ele não tem um estilo de jogo pré-determinado, pré-definido. O Atlético sempre joga conforme vai sendo apresentado a ele a situação e na maioria das vezes joga mal, classificando contra o Flamengo com um gol que foi mais falha defensiva do Flamengo do que méritos mesmo do Atlético. Tomou 1 a 0 aqui, se fechou, foi com a individualidade do Everson nos pênaltis, assim como foi com o Bucaramanga também. Esse jogo de hoje foi uma partida um pouco melhor. O Atlético se classificou contra o Godoy Cruz melhor do que se classificou contra o Flamengo, vencendo as duas partidas de virada. É claro que a gente teve mais sorte do que juízo, porque o Cuca no jogo aqui na Arena MRV ele abriu mão de tudo, abriu mão de zagueiro, de lateral, para tentar buscar o resultado. Foi mais sorte do que juízo, mas em relação à classificação contra o Bucaramanga e contra a equipe do Flamengo, foi um futebol muito melhor apresentado, foi uma classificação mais justa por parte do Atlético na Sul-Americana do que na Copa do Brasil e no que naquela partida contra o Bucaramanga. O Atlético agora na Sul-Americana tem um desafio muito difícil, é a altitude lá contra o Bolívar, mas isso é papo para depois. Agora é pensar no clássico
Poupar contra o São Paulo não deveria ser, pois o Atlético vem mal no Brasileiro, mas a partida contra o Cruzeiro é uma guerra e o Atlético precisa, de qualquer jeito, tentar vencer o Cruzeiro e aí virar a chave. O jogo de hoje foi um jogo de virada de chave, de virada de temporada, de um Atlético que pode, se Deus quiser, galgar, né, lugares maiores nessa temporada, buscar um título. Tudo vai depender da partida contra o Cruzeiro, que é uma partida muito importante. A todos vocês, um abraço e até a próxima.